Olá, já passou pela sua cabeça que um livro de canções com uns 3.000 anos de idade poderia ter uma teoria completa sobre o que significa ser humano hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Uma antropologia detalhada, escondidinha num dos textos mais antigos do mundo. A nossa fonte para essa conversa é o livro dos Salmos, aquela coleção de cânticos, poemas e orações. Mas o lance é que por trás de toda essa poesia tem uma teoria, e uma teoria surpreendentemente coerente, viu? Sobre a natureza humana. Então a grande pergunta é essa: o que um cancioneiro tão antigo tem a nos ensinar sobre quem somos? E a resposta, olha, é muito mais do que a gente poderia imaginar. Os salmos não são só um monte de reflexão solta, não. É como se eles nos dessem um mapa completo da condição humana, cobrindo nossa origem, nosso propósito e até o nosso destino. No fundo, é uma antropologia antiga. Então, bora mergulhar nessa teoria. Vamos analisar essa antiga teoria do eu. É uma jornada para a gente entender como os salmistas se viam e, por consequência, como viam a humanidade como um todo. E para começar, vamos direto para a questão mais fundamental de todas. A primeira peça desse nosso quebra-cabeça é a origem. De onde viemos? Para os salmistas, a resposta começa com uma ideia central: somos criaturas dependentes. E é justamente essa dependência que revela uma contradição assim fascinante na nossa natureza. Olha só que interessante essa tensão que a gente vê aqui. De um lado, somos descritos como algo super frágil. O Salmo 90 nos compara com a grama, que de manhã está lá, viçosa, e à tarde já secou. Ou seja, somos mortais, passageiros. O Salmo 104 afirma que a nossa existência depende do sopro de Deus, assim como a de todas as outras criaturas. Somos fracos, limitados, mas, ao mesmo tempo, somos retratados como se fôssemos coroados de glória e honra. O Salmo 8 diz que fomos feitos um pouco menores do que Deus, com domínio sobre a criação. Somos seres espirituais, criados para um relacionamento. É essa dualidade que fascinava o salmista. E essa contradição toda gera um sentimento profundo de espanto. O Salmo 8, versículo 4, captura isso perfeitamente. Que é o ser humano para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? É uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje, não é? Como algo tão frágil pode ser ao mesmo tempo tão valorizado? Partindo dessa origem contraditória, a gente avança para a próxima grande questão: o propósito. Se viemos de uma fonte divina, por que estamos aqui? Qual é a nossa função? Nos salmos, o propósito humano se resume a uma palavra: adoração. Mas calma lá, esquece a ideia de rituais. Aqui, a adoração é a resposta natural de uma criatura que reconhece sua total dependência do Criador para tudo. Sustento, segurança, significado. É, na verdade, uma postura de vida. E o ponto crucial é que existe um caminho para esse propósito. O primeiro passo é reconhecer a própria fragilidade, sabe? Nossas limitações, nossa mortalidade. O segundo é buscar o Criador, olhar para fora de si em busca de sustento e de sentido. E o terceiro, e mais importante, é encontrar o verdadeiro significado não dentro de nós mesmos, mas na relação com essa fonte criadora. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente a intensidade desse anseio. O Salmo 42 diz: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É uma imagem poderosa, que descreve uma sede profunda por significado, que, segundo os salmistas, só pode ser saciada na fonte da vida. Ok, a gente já explorou de onde viemos e por que estamos aqui. A próxima parte da teoria é a nossa composição. Do que somos feitos? Como funciona o nosso mundo interior? Muitas filosofias nos levam a perguntar: corpo e alma são amigos ou inimigos, presos num conflito eterno? A perspectiva dos Salmos, no entanto, oferece uma resposta surpreendentemente diferente e integrada. Para entender essa visão, a gente precisa conhecer alguns termos. O primeiro é leb, ou coração. Na mentalidade hebraica, o coração não é só o centro da emoção, não. É o centro do eu interior, o lugar do pensamento, da vontade e dos sentimentos. É como se fosse o centro de comando da personalidade. Em seguida, temos nefesh, que frequentemente é traduzido como alma. Mas o significado disso é bem mais amplo. É a força vital, o apetite, o desejo. Refere-se à pessoa como um todo, à essência de estar vivo e respirando. Quando o salmista fala da sua nefesh, ele está falando do seu ser mais profundo, de seus anseios. E por último, ruah, ou espírito. Essa palavra está ligada à ideia de sopro ou vento. Representa o sopro divino, a energia que nos anima, nossa consciência.
Às vezes, está diretamente ligada ao próprio Espírito de Deus, como se fosse a centelha de vida dentro de nós. E aqui está o pulo do gato. Nos Salmos, coração, alma e espírito não são partes separadas em guerra. Eles formam um eu unificado. O que acontece no corpo afeta a alma. O que o coração sente, o corpo manifesta. A antropologia dos Salmos é sobre a integração total da pessoa. E isso nos leva à última e talvez mais misteriosa parte da nossa jornada: o destino. Para onde vamos? O que acontece depois que a vida, esse sopro passageiro, termina? A jornada humana nos Salmos segue esta linha do tempo aqui. Nascemos do pó. Vivemos uma vida descrita como um sopro fugaz. Na morte, o corpo retorna ao pó. Depois vem o Sheol, um lugar sombrio, de esquecimento, onde o louvor a Deus cessa. É uma visão bem pesada, né? No entanto, mesmo nessa escuridão, a gente encontra umas sementinhas de esperança. Alguns salmos parecem sugerir, pela primeira vez, a ideia de uma vida além da morte. Este verso do Salmo 6 captura a visão que predominava sobre o Sheol. Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te dará louvor? A maior tragédia da morte para o salmista não era apenas o fim da vida, mas o fim da capacidade de se relacionar com o Criador. Então, ao juntar todas essas peças, origem, propósito, composição e destino, que retrato da humanidade emerge dos Salmos? Vamos resumir a visão completa. O retrato que se forma é o de um ser criado que deve sua existência a um Criador. Somos uma ruína nobre, ao mesmo tempo frágeis como a relva e coroados de glória. Somos adoradores por natureza, encontrando nosso significado na dependência de um poder maior. Somos um todo unificado, onde corpo e alma são inseparáveis. E, finalmente, somos seres com uma vida finita, que encaram a realidade da morte e um além incerto, mas com uns lampejos de esperança. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Essa visão antiga da humanidade é construída sobre o pilar da dependência. Sobre qual pilar a nossa visão moderna de nós mesmos está construída? Autonomia? Autossuficiência? A comparação talvez revele mais sobre o nosso tempo do que a gente imagina.